Olá, segunda série. Vamos fazer aqui agora uma breve correção comentada de uma das atividades de história que eu passei para vocês. Bom, em 1789, o quadro da sociedade francesa ele era de intensa crise econômica e de grande convulsão social. O rei francês, como saída para a crise, ele optou para convocar os Estados Gerais, que era uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos três estados, das três classes da época. Só que o voto ele era por classe e não por pessoa. Então, o terceiro estado sempre saía no prejuízo. Grande parte dos acontecimentos e das grandes decisões tomadas durante essa Revolução Francesa foram realizados pelo povo, a massa formada principalmente por camponeses. Além do povo, outra classe que teve grande peso com o deflagrar da Revolução foi a burguesia. O período napoleônico ele vai de 1799 a 1815 e é um período onde consolidou a Revolução Burguesa na França através da contenção dos monarquistas e dos jacobinos. A sociedade francesa do século XVIII ela é uma sociedade estamental, dividida em estamentos, como eu falei, e há uma raridade, exceção, de você conseguir mudar de estamento. Se você nasceu no estamento, você não consegue mudar de estamento. Então, é uma sociedade onde existem privilégios sociais, onde os privilegiados não pagam impostos e os não privilegiados têm que pagar impostos. Dentro dessa Revolução Francesa, a gente consegue mapear ela em 4 fases. A primeira fase foi quando ocorreu a Assembleia Nacional Constituinte. A segunda fase foi a monarquia constitucional ou a Assembleia Legislativa. A terceira fase foi a Convenção Nacional, que na primeira fase o controle da convenção estava nas mãos dos girondinos e na segunda fase passa a estar na mão dos jacobinos, que é a época do terror. E a última fase é a fase do diretório. Então, no século XVIII, em 1789, mais preciso, a Assembleia Constituinte ela produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por eles ter tido todo um preparo para uma mudança de plano e de ideias, que é a nova mentalidade, o iluminismo. É uma concepção de pensamento que tem como base a universalização do princípio da igualdade civil. Na Revolução Francesa de 1789, um conjunto de ações que ficou conhecido como o Grande Medo, que é a revolta dos camponeses contra a aristocracia francesa, passou a submeter ao regime de servidão toda essa população. A Constituição de 1824, ela implantou uma monarquia, concedendo plenos poderes ao imperador através do poder moderador e estabeleceu também o voto censitário. Como o imperador Dom Pedro I não deixou de ser o herdeiro oficial do trono de Portugal, mesmo com essa Constituição feita aqui no Brasil em 1824, ele vai assumir o trono após a morte de seu pai, Dom João VI. Então, em 1826, Dom Pedro, para evitar que seu irmão Dom Miguel assuma o trono, ele vai e assume o trono português. Mas ele vai ter que abdicar o trono brasileiro para a sua filha Maria da Glória. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e se exilou na Inglaterra. O episódio que antecedeu a essa abdicação e que se tornou bem emblemático para a sociedade da época foi chamado de A Noite das Garrafadas. Então aqui está uma breve síntese dessa atividade que eu passei para vocês e eu espero que com essa aula comentada da atividade vocês consigam fazer a correção e provavelmente, se aparecer alguma dúvida, ela tenha sido sanada.